Aí, pessoal, de matemática discreta, respondendo a dúvida do Rômulo, né? Da lista 1, né? Então você tem o f de x em y, e aí você tem um t contido em y, certo? E aí a questão é a seguinte, né? É o item A da primeira lista, né? Quer mostrar que o t contém o f, né? Que é um f maiúsculo. O f do f de menos 1 de t, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar um elemento daqui e mostrar que ele está aqui, né? Aquele mesmo processo. Antes, uma revisão, né? O que significa... Você tem vamos pegar um A qualquer contido nesse X aqui, certo? O que significa o Y pertencer a um F de A, né? Ou seja, você tem aqui o X e o Y, e aqui você tem um conjunto A, subconjunto de X, e aí quem é o F de A? São todos os caras que são aplicados do A até o Y, né? Então o F de A vai ser esses caras, certo? Esse aqui é o F de A, certo? Então, Y pertencer ao F de A significa que existe um X em A, né? Indo nele, né? Ou seja, existe um X pertencente a A, tal que F de X é igual a Y, né? Ou seja, existe um X indo no Y, né? Onde esse X está em A, né? Ou seja, existe um cara do A indo nesse Y, certo? Aqui o Y, existe um cara do A, aqui um X aqui do A, qualquer não, né? Dentro do A, que está indo nesse Y. E o que significa o X pertencer a F-1 de um B, por exemplo, né? Onde o B, nesse caso, é o contrário, né? O B é um subconjunto do Y, né? Ou seja, né? Você tem aqui o X e o Y. Então, o F-1 de B, não confundir com a função inversa, certo? Isso aqui é a imagem inversa. Então, para esse X, né, tá na F-1 de B, ou seja, existe um Y pertencente a esse subconjunto a esse B, né, que é subconjunto de Y, né, certo? Onde esse F de X é igual a Y, certo? Então, note que é o contrário do anterior, né? Aqui o X está em X, né? E aí, para X pertencer a F-1 de B, vai ter que existir um Y nesse B aqui, né? Onde o F de X vai em Y, certo? Então, baseado nessa revisão, né? Vamos começar aqui com um Y pertencente a esse cara. E vamos mostrar que na realidade ele está em T, certo? Então vamos lá, né? Então, novamente, quero mostrar isso, né? Então vamos começar com o cara pertencente a esse cara, né? Note que o F ele é de X em Y. E aí, o que significa o cara pertencer a esse cara, né? Y pertence a F de F-1 de T, né? Isso significa o quê, né? Isso significa, né, ó, note que o Y pertence ao F desse cara aqui, né? Então, voltando para cá, né? O que é o A aqui, né? Vai ser esse cara aqui. Então, tudo que eu fiz com A aqui, né, ó, certo? Eu vou fazer com esse cara, sendo que ao invés do A, eu vou colocar esse cara. Então, o que significa o Y pertencer ao F de F-1 de T?
significa que existe um x pertencente a f menos 1 de t, tal que f de x é igual a y. Pode olhar lá, ó. Lá é a, né? Aqui é f menos 1 de t. Tudo que eu fiz para o f de a, eu vou fazer para o f de f a menos 1 de t. Certo? Basta vocês voltarem e vocês vão ver. Então pronto, né? Então beleza. Agora, vamos agora olhar esse caso aqui. O que significa existir um x pertencente a f menos 1 de t? Ó, qualquer dúvida, ó, voltem lá para a definição, né? O que eu vou fazer aqui com b, nesse caso aqui com b, né? Eu vou fazer lá com o, vamos lá, com o f a menos 1 de t, né? O que foi que eu disse, né? Eu disse que, ou seja, né? Existe, ou seja, né? Você tem um x pertencente a esse cara. Então, para o x pertencer a f menos 1 de t, então isso significa que existe, né? Então isso implica que existe um y', né? Pode ser um y' diferente de y, né? A princípio, né? Pertencente a esse t, tal que f de x é igual a y'. Certo? Qualquer coisa, volta para a definição que eu dei em sala, olha no caderno de vocês, certo? Ou então mesmo o que eu acabei de falar anteriormente, né? Sendo que eu fiz com b e aqui eu estou fazendo com f menos 1 de t. Então tudo que eu fiz para o b lá, você faz f menos 1 de t. Sendo que está tendo uma coisa interessante aqui, ó. Notem que fx, isso aqui é maiúsculo, né? Você tem um x indo para o y e um x indo para o y', né? Então você tem um x indo para dois caras. Então, por isso que eu falei, né? A princípio eles são diferentes, né? Mas na realidade eles não são diferentes, né? Vão ter que ser o mesmo cara, né? Então isso implica que y é igual a y'. Então são o mesmo cara. Sendo, ó, foi o que a gente falou aqui, ó. Y' pertence a t, né? Então se o y é a mesma coisa que y', o y também vai ter que pertencer a t, né? Logo, né? Y pertence a t. Ou seja, comecei com o cara daqui, né? Comecei com o cara daqui e cheguei até aqui, né? Ou seja, todo mundo que está aqui tem que estar aqui, né? Sendo que o inverso não é verdadeiro, né? Nem todo mundo que está aqui no T está aqui, certo? Então qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem no grupo.